Vamos começar e vamos ler Salmo 90. Este salmo é um salmo que, na minha tradição, sempre lemos no romper do ano. Um salmo que fala sobre as gerações e sobre tempo. Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. Como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E versículo 12, acho que é muito importante, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Este salmo que fala sobre a eternidade de Deus e a fragilidade do homem também está nos apresentando com a única esperança nesta vida que achamos no Senhor, que é de eternidade a eternidade. E Ele que ficou irado conosco, versículo 11, quem conhece o poder da Tua ira, agora estamos chamando a Ele, tem compaixão dos Teus servos e confirma sobre nossas obras das nossas mãos. Então dá para ver porque sempre lemos este salmo no romper do ano, porque estamos refletindo no passado, também confessando os nossos pecados e também confessando que a nossa esperança e confiança está em Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus soberano, bondoso e misericordioso, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu és de eternidade para a eternidade. E Te damos graças ao Senhor, porque Tu tens nos guardado mais um ano, 2010, e estamos aqui neste momento, no início de 2011. E pedimos a Tua bênção ao Senhor sobre as nossas vidas, pedindo que Tu possas nos abençoar para que possamos andar nos Teus caminhos com confiança, com alegria, com paz em Jesus Cristo.
Deus, reconhecemos as nossas fraquezas, confessamos os nossos pecados e também nos alegramos no trabalho de Cristo Jesus. Que em nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Que tu possas abençoar também a sala da leitura, todas as palestras deste ano. Que tu possas abençoar os diretores do projeto puritano, dos puritanos, e que tu possas abençoar todos os que estão contribuindo estes projetos com os seus dons, e que teu nome seja glorificado pelo trabalho desta sala de leitura. Ó Deus, reconhecemos que todas as coisas estão nas tuas mãos e andamos à frente com confiança na tua graça, tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Bom, hoje à noite eu vou começar o estudo nos Salmos. E se você está vendo, pode ver que tem 150 Salmos e só temos mais ou menos 10 semanas. Então, é claro que esta série tem que ser uma introdução, como coloquei aqui, uma introdução. E hoje vou dar uma introdução geral aos Salmos e vou apresentar 9 categorias dos Salmos. E nas próximas 9 semanas, então, vou explicar cada categoria e escolher alguns Salmos que encaixam naquela categoria. A gente vai estudar eles mais profundamente. E estou usando algum trabalho que foi feito pelo meu professor na faculdade Trinity Western University. Não sei se eu tenho que traduzir o nome da universidade. E ele escreveu um comentário no New International Biblical Commentary, Comentário Bíblico Novo Internacional. E eu vou usar muitas ideias dele, da introdução também, porque ele fez parte da minha formação e acho que é interessante agora voltar aos estudos debaixo dos pés dele. Então, em primeiro lugar, o que é um salmo? Cada salmo é uma liturgia que foi escrita pelos levitas profissionais pelo serviço de templo. Alguns argumentam sim. Outros dizem não, o salmo é sagrada escritura que foi escrita pelos piedosos para meditação pessoal. Outros dizem não, é uma oração que Davi escreveu como uma resposta às suas experiências históricas que podemos ler em 1 e 2 Samuel. Outros dizem não, os salmos sempre apenas falam sobre Cristo, são profecias que antecipam Jesus Cristo e a época que há de vir. Estudando os Salmos e vendo estas definições, dá para ver que descobriremos que cada aplicação tem lugar na nossa definição de um Salmo. Devemos respeitar que os Salmos, que isso é uma coleção diversa. Contém alguma de literatura mais antiga no Antigo Testamento e também alguma da leitura mais recente, mais nova. E assim estende sobre vários séculos. Os salmos surgiram de vários círculos sociais, várias tradições. Os reis, os sacerdotes, os levitas, os profetas, os sábios, os pobres. E os salmos manifestam várias funções. Louvor, eles têm a função de louvor, de orar, de testificar, de ensinar, de coroar o rei, entronizar o rei, e até mais funções. Numa outra parte da sua introdução, falando geralmente sobre os Salmos, Broyles escreve: o Saltério é uma coleção diversa
que reflete vários séculos, padrões literários, situações e níveis ou círculos de sociedade. Não devemos falar dos salmos como se fossem ramos de uma árvore só, porque podemos perceber várias tradições e origens nos salmos. Outro autor, Mays, explica antes: o saltério é um jardim que tem plantas crescendo em vários terrenos, nas colinas, nas vales, nas planícies, e de várias espécies, plantas nativas, importadas, não cultivadas, domesticadas, com flores, sem flores, com folhas grandes e algumas são espinhosas. Então, isso é uma parte da introdução aos Salmos. E já dá para entender que seria difícil e explicar todos os Salmos desta coleção diversa em só algumas semanas. Mas é bom entender isso quando estamos nos aproximando aos Salmos para estudá-los, que eles fazem parte de uma coleção diversa. Eu só quero acrescentar um pensamento. Embora há muita variedade entre os salmos, os seus contextos e até entre os seus autores humanos, ao mesmo tempo, na minha explicação, vou enfatizar que há um autor só, que é Deus. E nele achamos a unidade nos salmos, o razão a ser. Nos salmos, e nos salmos, o nome dele sempre é glorificado e revelado. Então é uma revelação do nosso Deus, e não é uma revelação dos homens, ou a natureza de uma época ou outra. É uma revelação de Deus para o seu povo. E quanto à forma dos salmos, notamos o seguinte: eles são composições de poesia que têm uma estrutura bem equilibrada e organizada. Veja Salmo 22. Veja Salmo 22, versículo 12 até 18. Aqui temos uma explicação de uma situação terrível. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartam entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. O Salmo está descrevendo uma situação que você pode imaginar, estando nesta situação tão difícil, e ainda há uma ordem poética. Tem uma estrutura bem feita nestes versículos. Está mostrando que não é só uma reação a uma situação, mas é uma composição depois muito pensamento. Foram compostos com muito cuidado. Também notamos que a linguagem permanece ambígua. Nos Salmos, não lemos os nomes dos indivíduos. E as descrições das dificuldades são repletas com figuras e comparações e ilustrações. E é difícil distinguir entre uma situação real ou uma ilustração que descreve uma situação diferente. Eles foram escritos para serem usados em várias ocasiões. E compare agora com o Salmo de Davi, quando Saulo
Saul e Jonatas faleceram. Segundo Samuel 1, 17 até 27. Saul. Aqui pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. E vendo este salmo, eu não vou ler todo o salmo, mas veja o versículo 23, Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Está vendo? Este salmo é bem pessoal. Davi está realmente lamentando estes homens de forma diferente do que os salmos que não mencionam os nomes nesse sentido. Geralmente são nomes dos homens num ofício. Os salmos, e aqui temos a situação menos ambígua. Também todos os salmos seguem formas literárias e podem ser categorizadas em apenas algumas categorias: liturgia de entrada no templo, hinos, orações individuais, orações cooperativas, ações de graças, salmos reais ou salmos de sabedoria. Então, 9 categorias, e você pode encaixar os salmos, porque eles estão seguindo uma forma literária naquela época. E também os salmos estão repletos com alusões rituais e litúrgicas. E a palavra rituais tem a ver com o culto solene. Os ritos dos sacerdotes e levitas no templo. E lemos as palavras, este chamado ao leitor louvar ao Senhor, sugerindo a presença de uma congregação. Muitos falam sobre instrumentos de louvor, são marcados com anotações, músicas. Você pode ler até no primeiro versículo de vários salmos, falando sobre um instrumento de música. E muitos falam sobre Jerusalém, o Monte Sião, esta progressão ou marchas, peregrinações. Então, é claro que parece que não foram usados simplesmente na leitura pessoal em casa, mas nos cultos, ou por recitação, ou de modo cantante. Temos uma ideia em todos os salmos de uma liturgia no meio de uma congregação. Todos são apropriados a ser usados nos cultos solenes. Agora vamos considerar o uso dos salmos. Por causa da variedade dos salmos, quanto à sua composição, conteúdo e data, é claro que os salmos foram usados em várias situações diferentes. Só pensa na situação diferente entre Israel na época de Davi ou Salomão e depois de exílio. Já temos uma situação bem diferente, mas tem muitos salmos antigos que podemos ver. Tem estes salmos reservados para cultos especiais, em primeiro lugar, e outros para os cultos ordinários.
E estou agora repetindo e citando o argumento de Broyles, aquela professor de novo. Ele diz que o povo de Deus originalmente usava os salmos em duas situações. Alguns foram reservados para os cultos especiais, outros foram utilizados durante o ano nos cultos regulares. Então, cultos especiais e cultos regulares. Ele faz uma comparação ao livro de oração comum da igreja anglicana. Isso é essa ideia, talvez vocês conhecem. Eles têm várias liturgias para ser usadas durante o ano. E há liturgias para ser usadas no cotidiano regular e orações e ações da graça para ser usadas nas ocasiões especiais. Também, o outro uso, os salmos foram usados para ensinar o povo na Torá. Acho que eu esqueci o acento na Torá. A palavra Torá é a palavra hebraica que significa instrução, orientação. E muitas vezes está traduzido com a palavra lei, Torá, lei, mas sim, há a lei, porque a lei é uma revelação de Deus, mas tem como propósito a instrução e a orientação do povo. Então tem, depois do exílio, esses salmos preservados e usados nas situações quando o povo não teve um tempo, não estavam vendo os sacrifícios, não estavam recebendo esta instrução dos sacerdotes e levitas no templo mesmo. Então, os salmos funcionavam depois do exílio como as Sagradas Escrituras, que especialmente instruíam o povo na Torá. Quer dizer, esta lei, esta instrução. Veja como Esdras leu o livro da lei de Moisés de forma pública, em Esdras 7, versículo 10, e Neemias 8, 1 até 3. Então, naquela época, essa leitura da lei, esse ensino na lei, na Torá, era muito importante. E temos de lembrar que naquela época a produção em série dos livros não começou até o século XVII, quando inventou Gutenberg a máquina de impressão. A nossa situação de hoje é tão diferente que é quase impossível imaginar a situação naquela época. Então, eles usavam os salmos com esse ensino regular nos cultos, e eles têm essa função de ensinar o povo sobre a instrução do Senhor e também sobre as leis dele. Também tem outra função, o uso dos salmos de Davi funcionavam como modelos de oração piedosa. Percebemos que muitos salmos são chamados os salmos de Davi. Eu tenho aqui Salmo 31, por exemplo, tem muitos. Davi era um homem que agradou a Deus, e em 2 Samuel 23, versículo 2, lemos estas palavras de Davi no final da vida dele. Ele disse, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Então isso está nos ensinando sobre a natureza dos salmos. Também eles são orações de alguém, um crente, um santo anterior, mas são também orações inspiradas para nossa benefício. Então, eles foram usados nos cultos como modelos de oração, de louvor. Também, como vocês talvez já esperaram, temos de reconhecer a presença de Cristo nos salmos. Os salmos funcionam como profecias do Messias, o ungido, o Cristo.
E eu estou usando 3 palavras aqui: Messias, hebraico, ungido, português, Cristo, grego. Eles têm o mesmo sentido, e você pode ver em muitos cânticos, até o cântico de Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, se não 1 é 2, essa cântico de Ana, ela também fala sobre o ungido, e tem a ver com o rei, e também tem a ver a palavra Messias, ungido, o rei, o Cristo, são palavras iguais. Então, nos Salmos já aprendemos muito sobre este Messias, e eles ensinavam isso também. Então, quando o rei Herodes perguntou aos chefes dos sacerdotes do povo e dos mestres da lei onde deveria nascer o Cristo, em Mateus 2, versículo 4, eles responderam com uma citação do profeta Miqueias. Isto mostra que eles estavam procurando as Escrituras para aprender mais sobre o Messias, este Cristo que havia de vir. E Herodes também, sabendo disso, ele perguntou os líderes. Então, vocês podem entender que já nos Salmos, os judeus achavam as mesmas referências ao Messias. Os judeus nunca negaram que o Antigo Testamento fala sobre o Messias. Eles só negam que o Messias é Jesus Cristo. Então, eles também podem nos ensinar muito sobre as profecias de Messias, ou Cristo, no Antigo Testamento. E também este estudo dos Salmos. Então, o nosso Senhor citou os Salmos frequentemente. Os apóstolos utilizaram os Salmos para estabelecer o sofrimento de Jesus. E aqui tem os Salmos que falam sobre isso. Salmo 22, 35, 41, 55, 69 e 109. Vocês podem ler. E eles, eu errei aqui, deve ser, utilizaram os Salmos para estabelecer o sofrimento de Jesus, as afirmações de Jesus, que ele é o Messias. Eles utilizaram os Salmos para mostrar que ele é o Messias. Também o ministério sacerdotal dele, Salmo 95, e isso especialmente em Hebreus, lemos sobre isso. O fato que ele é o Filho do Homem, e eles usavam Salmo 8, 16 e 40. E o juízo que há de vir e a redenção que segue. Então, eles usaram esses salmos para defender a natureza de Cristo. Podemos podemos acrescentar também a ressurreição dele. Nesta citação, Van Gemeren não incluiu este aspecto de ressurreição dele, mas em Atos 13, vocês podem ver porque é um exemplo bom. Atos 13, 32 e 37. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ok, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém,
aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Está vendo como os apóstolos estavam usando os salmos para ensinar o povo sobre Cristo Jesus. Também tem mais a dizer, só de novo uma introdução, mas os salmos podemos reconhecer que Jesus Cristo é o supremo lamentador. Palavra? Ele que lamenta, hein? E Salmo 22, versículo 1, e Mateus 27, versículo 46, é Jesus na cruz que fala as palavras, ele usou as palavras do Salmo como suas próprias palavras. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? São exatamente as palavras de Salmo 22. E também este filho do homem, que é também superior aos anjos, hebreus, e também esse filho de Davi. E tem esta explicação, Mateus 1, versículo 1, está mostrando que ele é realmente o Davi dos Salmos. Então, confessamos que Cristo é o nosso Davi, o novo Davi dos Salmos, o Messias ou o ungido. E na nossa interpretação sempre temos de achar como é que Cristo é ligado a esta salmo. Agora, a composição dos salmos. Não devemos imaginar que os salmos originaram de alguém que experimentou um momento de crise e imediatamente, espontaneamente escreveu um salmo para registrar as suas experiências e emoções. Os salmos não são meramente reações, mas foram escritos para serem usados nos cultos. E assim são modelos de oração para várias circunstâncias que utilizem ilustrações que presumem situações típicas de crise ou livramento. Então, os salmos não são meramente poemas descritivas, mas são liturgias prescritivas. Não são reflexões privadas de um poeta depois de uma experiência pessoal e agora estamos ouvindo e considerando o que ele escreveu, o que ele pensou naquele momento e assim como estamos lendo acima do ombro dele, vendo o que ele experimentou, mas são instrução prescritiva. Não pode ter instrução descritiva. Eu sei que não existe coisa isso, mas quero enfatizar que tem essa função prescritiva. Então, por isso, devem ser usados nos cultos pelo povo pactual de Deus. Não são coisas históricas nesse sentido, que é bom guardar na Bíblia e para entender melhor como uma janela na história do povo de Israel, mas devem ser usados na adoração do povo. E eles ensinam o povo sobre a natureza do seu Deus e como andar nos caminhos de Deus. E não devemos falar quando estamos lendo o Salmo. Eu sempre estou fazendo isso.
peço desculpas. Mas não devemos falar agora o salmista quer louvar a Deus, por exemplo. Agora o salmista está lamentando a situação dele. Mas devemos falar agora o salmo conduz o povo de Deus a louvar a Deus. Está entendendo a diferença? Não estamos descrevendo a situação de alguém no passado, mas estamos dizendo o que este salmo, como Deus está usando este salmo na situação atual. Então, os salmos são cooperativos, quer dizer, acho que essa palavra explica bem, incluem todo o povo, todo o povo pactual. Cooperativo. E eles refletem as experiências da igreja de Cristo durante os séculos quanto à natureza de Deus e o modo de adorar a Deus. Então, eles também podem ser usados para expressar a reação do crente às obras do Senhor. Os feitos do Senhor, as obras do Senhor. Estamos celebrando hoje o êxodo do Egito, na medida do povo pactual de Israel. Estamos celebrando os feitos do Senhor, desde o início até agora. Então, estamos celebrando a mesma coisa nesse sentido. E, por isso, podemos usar as mesmas palavras que recebemos do Senhor nos Salmos. Eu já expliquei isso. O salmista conduz o povo de Deus a falar certas coisas. E não devemos isolar o salmista da nossa situação. Bom, é bom pensar nisso, porque acho que a nossa tendência é fazer isso. Quando estamos fazendo isso, estamos realmente fechando os salmos. Estamos colocando uma distância entre o salmo e a nossa experiência. E os salmos realmente devem nos orientar através das experiências, que são experiências da Igreja de Cristo durante todos os séculos. E podemos pensar nos hinos que muitas igrejas usam hoje em dia, até minha própria igreja usa hinos. Cantamos muitos hinos e até recitamos orações escritas sem pensar no autor ou na situação dele. Eu posso cantar um hino e eu não tenho que saber quem era o autor, ou foi o autor, ou é o autor. Qual é? Quem foi? Não, quem é? Quem era? Okay. Então, o ponto é que, acho que vocês cantam hinos e vocês não conhecem o autor, e se você conhece o nome dele, não conhece bem a situação da vida dele. Talvez uma parte ou outra, nos casos famosos, mas ainda as verdades nestes cânticos e nestas orações, eles ainda servem à igreja. E podemos ler, apreciar como estes salmos como instrumentos que nos ajudam a expressar a nossa própria voz perante Deus. E os salmos devem ter esta função, este uso nas nossas vidas. Os salmos não são somente repetições de experiências de um outro homem, Davi, ou Corá, Imã, mas são expressões das emoções em nossos corações hoje em dia. Então eu posso cantar algo que foi escrito por Imã, que eu não conheço, até não posso ler muito sobre ele na Bíblia, e aquele salmo vai expressar
as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu coração. O eu, a palavra eu e a palavra nós, nos Salmos, não são o eu ou o nós de um outro povo, mas da igreja que cante os Salmos. E com esse entendimento, entendemos que é muito importante entender bem os Salmos e como devemos usar os Salmos. Também, então, já expliquei, os Salmos expressam as emoções do cristão. Eles são honestos, no sentido que eles não negam as realidades que temos. Quando alguém está sofrendo e a pessoa liga para mim, pastor, isso acontece, uma coisa horrível. E a primeira coisa que eu disse é, começa a ler os Salmos. Porque nos Salmos você vai achar a sua voz e como você deve se expressar a Deus e também aos outros. Podemos e devemos expressar as emoções. Até Jesus chorou no meio das tristezas. E é importante entender isso. A expressão das emoções não é um sinal de falta de fé. Eu posso chorar quando alguém fala assim, e ainda tem muito confiança e certeza que aquela pessoa está com Deus. E os Salmos nos ajudam a fazer isso, expressar as nossas emoções. E eu sei que estou falando com os brasileiros que sabem muito melhor como expressar as emoções do que canadenses. Mas ao mesmo tempo, os Salmos nos ajudam como devemos e podemos expressar, porque podemos fazer isso de forma errada também. Em segundo lugar, a poesia lírica contém um elemento individual, mas essas experiências pessoais têm um caráter representativo. Os Salmos entendem o pulso da vida comum do homem. Dá para entender essa ideia que eles entendem a situação de cada homem, cada mulher, cada criança. E eles partilham na experiência de todo cristão. Todos nós temos sentido a ideia de um tipo de perseguição. E talvez não falamos assim como o Salmo 22 sobre cães e leões que nos cercam. Mas, ao mesmo tempo, estas palavras realmente expressam o que experimentamos nas nossas vidas por causa da nossa fé. Ao meu ver, isto é um problema com muitos cânticos contemporâneos que o homem faz hoje em dia. Eles falam sobre a experiência individual e às vezes deixam o cristão pensando que ele está num relacionamento com Deus fora da igreja, que está apresentando a ideia que eu posso ser um cristão com um relacionamento com Deus fora da igreja. Isso é uma impossibilidade. E os Salmos nunca dão esta impressão. Eles sempre mostram que a nossa vida é a vida cristã é vida cristã na comunhão dos santos. E a nossa experiência é uma experiência nesta comunhão. E Davi também tem desejo de estar no meio do povo, Salmo 16. Também os salmos são universais, eles transcendem o histórico pessoal. E os salmos estão unidos com Cristo, que sofreu, esqueci a letra U, ele sofreu pela igreja
e ele é o autor da alegria da igreja. Não somente os salmos messiânicos, mas todos os salmos mostram a perspectiva, a confiança, a experiência e às vezes as palavras de Jesus. E neste modo eles funcionam como profecias da vida de Jesus. E também devemos ouvir o amor profundo de Deus para a sua igreja. Este amor de Deus é um tema principal, central nos Salmos. Tem algumas explicações da interpretação dos Salmos. Eu já expliquei essas coisas quando estava explicando Berkhoff, mas só para rever brevemente. Se houve uma ocasião histórica para a composição, devemos estudá-la cuidadosamente. Então, lemos nos sobrescritos sobre algumas situações. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. O terceiro salmo. Então, lemos este título, esse sobrescrito, e lembramos-nos que, sim, há muita discussão quanto aos subscritos. Os eruditos têm muitos argumentos como devemos tratá-los, mas todos concordam que os sobrescritos podem nos ajudar a entender a história da interpretação dos Salmos. Aquele que estuda a situação histórica dos Salmos vai acrescentar cores vivas ao seu entendimento das palavras no Salmo e vai entender melhor como a poesia hebraica funcionava. Por exemplo, podemos, comparando a situação em Salmo 3 e lendo a situação de Absalão em Samuel, a gente vai ver como o Salmo usa hipérbole nas descrições. E também vai entender como foram entendidos os Salmos durante o exílio e durante os séculos depois. E o exemplo de Salmo 51 também é um bom exemplo de valor desse tipo de estudo. Salmo 51, que é um salmo depois do pecado de Davi com Batseba. E uma forma ou outra, este sobrescrito nos ajuda a entender o uso das palavras e o uso da literatura e poesia. Também devemos lembrar que os salmos são expressões do coração regenerado. Eles expressam a vontade de Deus. E há um lugar para tristeza e preocupação e ansiedade, ira e dúvida na vida do cristão, mas devemos expressar essas emoções na forma certa, forma correta, segundo a palavra de Deus. E também devemos reconhecer que há salmos messiânicos, e Berkhoff fez essa distinção entre 3 tipos de salmos messiânicos: diretamente messiânicos, indiretamente messiânicos e profecias de Messias por intermédio da igreja. Os salmos messiânicos diretamente, eles falam sobre o ungido. No hebraico você vai ler sobre o Messias, o noivo, o rei. E no Novo Testamento, tanto nas palavras de Jesus como nas cartas dos apóstolos, aprendemos que estes salmos falam sobre Cristo diretamente. São as palavras de Messias si mesmo. E outros, esses indiretamente messiânicos, eles aplicam-se em primeiro lugar ao rei do Antigo Testamento, ao profeta do Antigo Testamento. Mas na medida que este rei é um tipo de Cristo, ou devemos dizer o antítipo, que procede do rei
Cristo é o antítipo que precede do rei do Antigo Testamento. Estes salmos são profecias de Cristo Jesus, por intermédio do rei Davídico. E finalmente, outros são, Berkhoff usa a palavra misticamente messiânicos, a palavra místico nas interpretações dos teólogos agora caiu fora, porque foi mal entendido. Está falando sobre esta união mística de Cristo com a igreja. Está a palavra que podemos usar, mas normalmente temos de também ter qualificações. E reconhecemos que na medida que Cristo é cabeça da igreja, os salmos que falam sobre a igreja também descrevem a obediência e o sacrifício e vitória de Cristo. Ele é a nossa cabeça da igreja. E finalmente temos de entender a poesia hebraica, deve ser hebraica. Isso é um gênero único, uma forma de literatura que é uma forma única e que deve ser entendido. Até nos livros que ensinam sobre poesia, pelo menos os livros que eu estudei, eles têm formas diferentes de poesia, de Japão e de outros lugares. E eles também têm poesia hebraica, até nos livros seculares. Então é um gênero único que devemos entender. E eles têm paralelismo, especialmente. E se vocês quiserem ler mais sobre isso, leia o livro de Berkhoff e ele explica esse paralelismo sinônimo, antitético, sintético, climático e emblemático. Tem várias formas de paralelismo. E quando estamos estudando os Salmos, talvez eu possa mostrar alguns exemplos dessa poesia. Agora eu quero falar um pouco sobre alguns assuntos das discussões contemporâneas sobre os Salmos. E provavelmente tem mais assuntos, porque senão os eruditos não podem comer, então eles têm que pelo menos imaginar mais assuntos importantes. Mas essas discussões são bem antigas também, sobre os títulos ou subscritos. Está vendo em Salmo 52, 51, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. E 55, ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Esse sobrescrito, este título. E queremos entender melhor o que é a função desses títulos. Em segundo lugar, vamos pensar um pouco sobre a reduplicação e divisão dos salmos. E eles acharam as rolas do mar morto. E tem os salmos também, esses rolos. E interessante ver a versão dos salmos que eles usavam no meio dos essênios. E então eu não vou entrar muito, mas esta universidade onde estudava, a Trinity Western University, é um centro do estudo dos rolos do mar morto. Eles têm P. Flint, e tem Broyles, e tem Evans, e tem vários eruditos que tem até eles traduziram, eles formaram uma Bíblia, uma coleção, uma tradução nesta faculdade. Então tem muitas coisas escritas e eu também estudava algumas partes porque eram
meus professores também. E acho que essa área é muito interessante. E eu escolhi ser pastor em lugar do erudito com eles, porque e em terceiro lugar, os salmos imprecatórios. E tem aqui só alguns comentários. Em primeiro lugar, os títulos ou subscritos. Qual a palavra melhor? Quando eu não tenho certeza, eu boto os dois, as duas. Título está dizendo a mesma coisa do que sobrescrito. Sobrescrito é mais uma descrição, não é? Acho que sobrescrito é melhor, né? Subtítulo? Mas não é função, não. Tá vendo? Você pode ver algo escrito que está acima do salmo, do conteúdo do salmo. Então, acho que depende da nossa interpretação das palavras. Pode ser um título, pode ser um resumo, que é sobrescrito. Então, por isso não depende da nossa interpretação. Em primeiro lugar, eu quero notar que alguns fazem parte do salmo mesmo, no hebraico, quer dizer, na numeração dos versículos das nossas Bíblias. E se você está novo, você vai aprender, vai abrir uma Bíblia hebraica, você vai ver que a numeração dos salmos é diferente no hebraico, no texto masorético, do que a nossa tradução, porque normalmente começamos o primeiro versículo debaixo do sobrescrito. E só para mostrar que muitos sobrescritos fazem parte integral do salmo no texto que recebemos. E não é bom pensar que todos são adicionados depois, pelo menos no hebraico. Eu vou falar agora, são diferentes os sobrescritos no texto masorético e na Septuaginta. Texto masorético, e isso é o número humano de 70, que é uma abreviação do Septuaginta. Sim, provavelmente está atualizada, versão atualizada ou corrigida? Qual é que não tem os títulos? Ok. Então, provavelmente eles estão seguindo o texto masorético e eles não estão confiando nas mudanças do Septuaginta. Porque o texto masorético tem sobrescritos. E Septuaginta tem escritos ou diferentes, ou menos ou mais. De vez em quando eles apagam o sobrescrito no texto masorético. Outras vezes eles adicionam um sobrescrito. E de vez em quando eles até mudam, eles mudam o sobrescrito. Então você pode entender por que está causando dificuldade para os eruditos, porque não é tão bem organizado, não. Eu quero só notar uma coisa. Eu estou vendo esta Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo de Genebra, e tem um título. Por exemplo, veja quem tem essa Bíblia. Talvez você tenha outra. Salmo 53. Salmo 53, esse tem título. Eu só quero ver que tem esse título com as palavras salientadas. Como? Em negrito. A corrupção do pecador e sua redenção. Isso é algo do tradutor. Isso é uma decisão da tradução. Isso não é do Septuaginta ou do texto masorético.
é um resumo adicionado pelos tradutores. E essa é um resumo. Isso talvez pode ser um título dos tradutores. É uma decisão que eles fizeram. Eu não estou falando sobre isso, eu estou totalmente negando, porque isso não tem a ver com o texto original. Pode ser, eu não tenho nada contra, porque assim está entendido. Só para explicar, para resumir. Já me disseram que não era inspirado, o microfone estava alto. Sim, mas várias versões eles têm esse resumo. Até qualquer livro tem, não é só os Salmos, em Mateus tem, todos os livros têm esses resumos para você pode achar o lugar mais rapidamente. Exatamente. Mas esses títulos são mais recentes do que os capítulos e versículos. Sim. Não, mas então eu não estou falando sobre isso, só falando sobre a outra parte que está escrito, como se chama? Como? Não, é sobrescrito mesmo. É negrido? Não. Deitado, obrigado. Está escrito. Vamos ver, Salmo 53. Eu vou explicar. Salmo 53. Tem a título negrido, que é a corrupção do pecador e sua redenção. É um resumo para organizar, está seguindo resumo. Só isso. Isso é do tradutor. Você vai achar um título assim, um título divisor em qualquer parte da Bíblia. Não tem a ver com a questão dos salmos. Debaixo disso, tem ao mestre de canto, salmo didático de Davi para cítara. Isso é o sobrescrito mesmo, nas letras deitadas. Isso é realmente o sobrescrito. Bom, agora, tem alguns que fazem parte do original do texto masorético. Algumas versões só pegaram aquelas originais no texto masorético, no hebraico. Outros, depois, chegou o Septuaginta. E eles fizeram algumas mudanças nos sobrescritos. E eles, vamos dizer, eles mexeram um pouco. Mas ainda, aqueles títulos, eles refletem a história da interpretação dos Salmos. E a gente não tem como explicar por que eles fizeram estas mudanças. Talvez eles esqueceram o sentido original. Talvez a função do Salmo mudou durante este período, depois do exílio. Porque são salmos em uso. Os títulos também, até na Septuaginta, reconhecemos que o Espírito Santo também usa essa tradição e tradição para ensinar, para a edificação da igreja. Esta questão do texto masorético e a Septuaginta não é uma questão simples. É muito complicada porque os apóstolos, muitos, citaram a Septuaginta e não o texto masorético. Então temos a Septuaginta no Novo Testamento como escritura inspirada. Então, só para entrar na discussão brevemente, tem exemplos aqui. Eles adicionam de Davi aos salmos que não tem esta afirmação
no texto masorético. Agora vocês podem ver Salmo 33. Qual é a sua versão? Tem de Davi ou não? É a questão. Até minha não tem. 43 tem? Não tem de novo. Então, estes, na minha Bíblia não tem. Na Septuaginta, tem acima desses salmos de Davi. Salmo 33, 43, 71, 91, 93, tem 99, 104 e 137. E eles, o Septuaginta apaga de Davi dos salmos 122 e 124. Acho que isso é interessante também, porque eles tiraram o nome de Davi destes salmos 122 e 124. No texto masorético tem de Davi. Então acho que essa Bíblia de Genebra, estudo de Genebra, que é versão corrigida, atualizada, está seguindo esse texto masorético. Bom, de novo, a questão: são confiáveis, são inspiradas, como devemos nos aproximar aos títulos, como devemos interpretá-los? Acho que é uma pergunta muito difícil. Podemos reconhecer a mão de Deus nesta tradição. Eles refletem a tradição de interpretação do Salmo. Então, tem valor, sim. E vai mudar, transformar a sua teologia de forma alguma. Então, é uma questão, como se chama, perífera? Periféria. Ok. Também, outro sobrescrito é o Salmo de Davi. Os Salmos são a palavra do Senhor, porque são inspirados por Deus. 1 Timóteo 3 fala isso. E podemos dizer que os Salmos são a respiração de Deus, que é, ao meu ver, a tradução preferida do Timóteo 3,16. Não inspirado por Deus, mas respirada por Deus, ou de Deus. Por Deus. Muitos livros no Antigo Testamento são anônimos. Não conhecemos os autores de todos os livros no Antigo Testamento. E o ponto mais importante não é o autor, mas o que Deus fala. Os salmos são realmente de Deus. E o autor, de vez em quando, nos ajuda, mas não é tão importante para a nossa edificação. Também, ao mesmo tempo, se for o caso que Davi seja o autor do salmo, vai afetar nosso exegese, porque a gente vai comparar, por exemplo, Salmo 51 com 1 Samuel 17, este pecado. E entendemos mais sobre paralelismo, por exemplo, por causa do contexto que está nos sobrescritos. Então, se diz que está um Salmo de Davi, vai afetar o nosso exegese, onde estamos procurando informação. Então, devemos perguntar o que significa o sobrescrito de Davi. O Salmo de Davi, e a versão nova internacional, tem o Salmo Davídico. Salmo de Davi, Salmo Davídico. Acho que tem a mesma ambiguidade. Em primeiro lugar, notamos que Davi pode significar a pessoa histórica ou o rei davídico, o rei na linhagem de Davi. Não é necessariamente a pessoa histórica. Por exemplo, tem aqui uma passagem, Ezequiel 34, 23, 24, é uma promessa do pastor, bom pastor, 23, 24,
suscitarei para eles um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Eu sou o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Bom, isso é uma profecia que está falando realmente sobre Cristo, mas está usando Davi. Davi já faleceu naquela época, mas ele está falando sobre o rei davídico. Está falando sobre o ungido de Deus. Está falando realmente é uma profecia de Jesus que cumpriu, mas ele pode usar a palavra Davi e na mente dos leitores e ouvintes, eles estão ouvindo da pessoa na linhagem de Davi, no trono eterno de Davi. O trono eterno, como lemos em Samuel 7, 1 Samuel 7. Davi necessariamente não é escrito pelo rei Davi. É isso? Estou dizendo que só a palavra Davi não nos ajuda nesta investigação. Agora temos de entender essa palavra de. Em português, acho que é uma palavra ambígua também. Se não, no hebraico, pode ser, eu vou partilhar algumas opções. Pode ser o Salmo de Davi, no sentido que pertence a ele, é uma possessão dele, porque ele é o autor do Salmo. Pode ser. Pode ser o Salmo que pertence à coleção davídica. Isto quer dizer que é uma coleção real dos reis de salmos, distinguida daquela coleção dos levitas, Asaf e Corá. E indica que o corte real apoiava o serviço no templo. Isso é mais uma interpretação deste título. Então está entendendo? Ou o salmo é escrito por Davi a pessoa, ou um salmo que pertence à coleção real na corte dos reis. É uma coleção diferente do que a coleção dos levitas ou Asaf e Corá, por exemplo. Terceira opção, um salmo que é dedicado a Davi ou ao rei Davi. Então temos duas opções realmente, dedicado. Isso não uma opção, sim, mas não é uma opção muito forte. Até falando com os professores, os eruditos de hebraico, eles acham que está um pouco longe da realidade, mas é uma possibilidade sim. Em quarto lugar, um salmo composto para ser usado por Davi, ou pelo rei davídico. Então não é necessariamente que ele é o autor, mas ele usava. Ou o rei davídico usava. Ou na sua casa, ou como um liturgista no culto solene. Então tem essa ambiguidade. Pode ser finalmente um salmo sobre Davi, ou a respeito da vida dele. Então, esta palavra de não ajuda muito, e a palavra Davi não ajuda muito. Agora tem mais essa Broyles, aquele é o professor. Ele é dos Estados Unidos, estava morando em Canadá, me ensinou hebraico e outras coisas, bem no início. E ele está comparando agora os salmos, os sobrescritos, que estão descrevendo uma situação, com a conta dessa situação em Samuel e Crônicas. E ele está dizendo, eles não necessariamente combinam bem. Os sobrescritos e os acontecimentos históricos da vida de Davi. Ele dá os seguintes exemplos. Vários salmos davídicos falam sobre o templo. Salmo de Davi, ele fala sobre o templo. Bom, a gente poderia explicar
eles foram revisados depois da construção do templo, ou Davi escreveu o Salmo para ser usado futuramente no templo. Bom, a gente pode explicar. Também tem a situação que é sugerida que no subscrito não combina com a descrição que lemos em Samuel. Ele dá exemplo de Salmo 59 e 63. Salmo 63 é um exemplo interessante. Ele fala sobre esse Salmo 59, que esse salmo é um salmo internacional, mundial, mas a situação em Samuel está falando só sobre problemas locais. Então ele disse não combinam exatamente com a situação. Salmo 63 é quando Davi está no deserto de Judá. Então ele está fazendo o que no deserto? Está fugindo do rei Saul. Agora veja versículo 11. O rei, que é quem? Saul, porém se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Então tem essa, não é exatamente igual, porque o rei Saul, nesta época, quando Davi estava no deserto, não agradou-se a Deus. Os salmos também eles falam de forma mais abrangente do que a situação de Davi. Então eu acho que temos os dois lados. Temos uma ligação com a vida de Davi, e esta situação dele é uma situação emblemática da situação dos reis da vida, desta linhagem. Então, o autor não é a preocupação central, mas eles vieram da situação real de Davi para ser usados no templo. Então, esperamos essa distância entre a situação atual de Davi e os salmos, porque os salmos têm uma função diferente. E eu acho que, ao meu ver, esse de Davi quer dizer que ele teve um parte na composição destes salmos. Eu fico com essa ideia. Eu não tenho dificuldade com isso. Mas eu não posso dizer com certeza em todo caso que é assim. E acho que não podemos fazer essa conclusão no caso de Davi. E eu vou terminar com esta ideia aqui. E outra coisa a notar com os sobrescritos, muitas palavras nos sobrescritos do texto masorético só acham-se em Crônicas. E Crônicas é um livro pós-exílio. Pós-exílio? Ok. Um livro pós-exílio. Quer dizer que as palavras... eu tenho uma lista aqui. Alamot, na nossa Bíblia diz para vozes ajudas, ou em voz de soprano. Outra palavra, sheminit, em nossa Bíblia, o 8, ou com instrumentos de 8 cordas. Essas palavras que você pode achar no título, acham-se no livro de Crônicas. Então, há muita evidência dizendo que esses títulos surgiram na época pós-exílio. E isso está dizendo, então, esses salmos de Davi são associados com a vida de Davi e estão usando este homem de Deus como exemplo para nos ensinar como devemos reagir em situações iguais.
Eu não tenho todas as respostas. Estou apresentando os assuntos nas discussões que estão sendo levantados na discussão teológica agora. E acho que é só algumas dicas sobre isso. Eu quero dizer, por causa daquele versículo que acabamos de ler em 2 Samuel 23, acho que é versículo 4, que Davi diz que o seu Espírito está na minha língua. E ele está escrevendo isso no final da vida dele, que devemos reconhecer a importância do fato que Davi teve uma parte, faz parte na composição de alguns salmos.